Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway. Eu já peço desculpa pelo barulho lá fora, sempre tem barulho, não tem mais o que fazer. Então, vamos começar. Por Quem os Sinos Dobram foi o terceiro livro do Hemingway que eu li. Foi o meu favorito dos três. E quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu gostei muito dos outros dois. Então esse, assim, foi um dos favoritos do ano pra mim. Eu não, apesar de gostar muito do autor, não sabia muito o que esperar, porque eu nunca tinha lido nada dele que tratasse diretamente da guerra, como esse trata, né? Eu tinha lido O Velho e o Mar. Ali Paris é uma festa, então esse foi totalmente diferente das outras coisas. E ele também é um calhamaço, né? Ele tem mais de 600 páginas. Mas eu fiquei muito, muito feliz com o que eu li. Então ele foi publicado em 1940 e ele vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola, da qual o Hemingway participou, né? Ele foi enviado pra lá. E a história narrada nesse livro é a história do Robert Jordan, que é um americano que estava dando aulas na Espanha quando ele vai, né? Ele vai servir a República na Guerra Civil Espanhola, então ele acaba tendo vários sucessos e sendo, digamos que, ocupando um cargo bom, né? Não sei dizer como que chama, uma ocupação boa. E ele recebe a missão de explodir uma ponte num lugarzinho pequeno no meio das montanhas. Então ele vai, ele sabe todo o plano que deveria ser secreto, de que ele precisa explodir essa ponte no meio de um conflito ali, para impedir que chegassem os reforços pros fascistas, né? E então ele vai chegar ali e conhecer as pessoas da resistência ali daquele lugar. E ele precisa trabalhar com elas, precisa da ajuda delas para que tudo aconteça. E entre elas tem a Maria, que é uma moça que eles salvaram de coisas terríveis, né? Coisas terríveis aconteceram com ela. E ela foi salva. E ela e o Robert acabam se apaixonando, digamos assim. Porque é um período bem curto de tempo, né? Na história. E o que eu tinha medo da descrição excessiva de batalhas e ferimentos e coisas assim, porque não é exatamente uma coisa que me empolga, mas pelo contrário. Então, na verdade, não sei dizer se em todos os livros é assim, né? Mas nesse livro, primeiro que boa parte da história acontece antes da explosão da ponte, então vai focar mais na estratégia do que em batalhas em si. Mas fora isso, ele vai falar muito mais sobre os aspectos psicológicos da guerra, sobre os ferimentos psicológicos de todas aquelas pessoas, do que dos ferimentos físicos delas. Então, todos eles ali, então tem pessoas de várias características, tem ciganos, enfim, pessoas que vieram de vários lugares, várias idades, e eles todos estão ali porque acreditam no ideal. Ao mesmo tempo, matar pessoas faz muito mal para a maior parte deles. E ver pessoas morrer faz muito mal para todos. Eles passaram por coisas muito horríveis. E eu achei incrível essa forma. É uma forma muito delicada de falar sobre coisas sérias. Então tem um trecho em que ele fala que as pessoas que eles estão combatendo não são fascistas. São pessoas pobres como eles. Em vários momentos eles precisam repetir na consciência que é o que eles precisam fazer, que eles precisam matar aquela pessoa para impedir outras mortes, porque realmente faz muito mal, destroça uma pessoa psicologicamente matar as outras. E é sobre isso que vai falar. Então, não só dessa parte, mas também toda a pressão de estar numa guerra. Então, a gente tem fluxos de consciência, principalmente do Robert, mas das outras pessoas também. Então, alguns que pensam em fugir ou pensam em não cumprir a missão para conseguir sobreviver, ao mesmo tempo eles não conseguem, porque eles realmente acreditam naquilo que eles estão fazendo, ou eles precisam ajudar os amigos, mesmo que isso custe muito caro para eles. E também como tudo que não faz parte da guerra torna-se uma coisa totalmente distante. Então eles tratam das próprias vidas como se fossem coisas fantasiosas ou coisas muito distantes, mesmo que, se a gente parar para pensar, a Guerra Civil Espanhola foi relativamente curta, então provavelmente não era um período tão grande que separava a vida que eles tinham antes da vida que eles levavam agora. Então o Robert e a Maria fantasiam muito a respeito de casar e ter filhos, casa,
e várias coisas que eles deveriam fazer juntos. E eles usam dessas fantasias como uma esperança, não sei se como uma esperança, mas como um acalento para que eles não enlouqueçam, porque a pressão é absurda. O Robert tem muita consciência de que o plano tem altas chances de dar errado. Ele já tem, né, uma experiência, ele conhece as pessoas e ele consegue compreender que tem pessoas ali que estão desabando e que não vão conseguir levar o plano como o plano precisa, não vão conseguir levar o plano até o fim como ele precisa ser feito. Mas pro final nós vamos ter sim essas cenas de batalha, né, vai acontecer um momento ali, mas eu não achei descritivas em excesso, e mesmo durante as batalhas a gente tem o fluxo de consciência do que cada um tá pensando, então eu achei muito delicado, mexeu muito comigo e eu realmente não achei uma coisa de bárbaro. Então pra mim é muito mais do que uma descrição de conflitos, é uma descrição do conflito do ser humano quando submetido a situações desumanas, a matar o seu semelhante, e como isso vai mexer com as pessoas de formas diferentes e ao mesmo tempo cruéis com todas. Tem algumas partes em que tem uma descrição um pouco mais crua a respeito de acontecimentos, então tem um momento em que a Pilar, que é uma das chefes, digamos assim, da resistência ali daquela montanha, conta como que a cidadezinha onde ela morava foi tomada. E ela mesma fala que se você nunca viu, né, tem um trecho que diz, se você nunca viu esse tipo de coisa acontecendo numa cidade pequena, você não sabe o que é a guerra, porque você conhece todas aquelas pessoas. E aí a questão de uma pessoa ser fascista e a outra pessoa republicana vai fazer coisas terríveis. Então a descrição desse relato em si me deixou bem chocada, mas fora isso eu acho que os detalhes não são assim desnecessários. Ela achei assim no ponto ideal. E foi uma leitura que eu gostei muito mesmo. Eu tô cada vez mais apaixonada pelo Hemingway, quero ler tudo dele. Eu adoraria saber se alguém já leu outras coisas e sabe me dizer se os outros livros dele, que tem relação direta com a guerra, também tratam mais desse aspecto psicológico, porque se for, eu acho que eu vou, né, pegar logo mais coisas pra ler. Eu separei um trecho aqui que fala sobre a morte. Ele tá acontecendo, né, durante uma batalha, alguém tá pensando isso, e eu acho que é bom pra ilustrar mais ou menos como é que tá funcionando a escrita dele, como é que a escrita dele funciona aqui. Então ele tá falando sobre a morte, né? O sordo a aceitara, mas não havia nenhuma doçura nessa aceitação. Mesmo no topo de seus 52 anos de idade, ferido em 3 partes do corpo e cercado no topo de uma colina. Fez piada da situação consigo mesmo, mas olhou para o céu e para a região montanhosa, engoliu o vinho e simplesmente não sentiu vontade de morrer. Se a morte é inevitável e todos morrerão um dia, então eu posso morrer, mas odeio isso. Morrer era nada, e ele não tinha uma imagem da morte, nem medo dela na mente. Mas viver era um campo de trigo ondulado ao vento numa encosta. Viver era um gavião no céu. Viver era um jarro de cerâmica com água na poeira do debulho do trigo, batido na eira com um mangual, e a palha esvoaçando. Viver era um cavalo entre as pernas e uma carabina sob a coxa, uma colina, um vale, um riacho com pinheiros ao longe, mais adiante outro vale e outras colinas além. Então, não só não é uma forma totalmente crua e descritiva de batalha e de ferimentos, como eu achei muito delicada e de certa forma até poética. Então não fiquem com o pé atrás por conta disso, pelo menos não com esse livro, né? Eu não posso afirmar sobre os outros. E é isso. Por favor, se alguém já leu outras coisas do Hemingway que não sejam Paris é uma Festa, o Velho e o Mar e esse, me indiquem aqui embaixo, porque eu certamente quero continuar lendo muito Hemingway. É um autor que ganhou um espaço bem especial no meu coração. E quem já leu, né, comenta aqui embaixo o que achou, que eu vou adorar saber. E então é isso, a gente conversa na próxima.